versículo 14 até o versículo 17. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os irmãos podem sentar? Nós vamos falar nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Irmãos, antes de entrar na mensagem propriamente dita, no cerne da mensagem, nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Na segunda, isso aqui aconteceu, ele escreveu essa carta no ano 49. A carta de 1 Tessalonicenses é a mais velha, é a mais antiga, porque a Bíblia não é velha, é a mais antiga do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses é mais antigo até de que Mateus, Marcos, Lucas, João. Ela é o livro mais antigo, foi o primeiro livro escrito, tá? Tessalonicenses, escrito pelo apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo inaugurou essa igreja aos Tessalonicenses na sua segunda viagem missionária. E Paulo, ele intentava ir para outro lugar, mas foi impedido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo. E depois ele teve aquela visão do varão macedônio. Ele teve a visão do varão macedônio dizendo para ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo entendeu que Deus estava enviando ele para a Macedônia. E ali seguiu viagem e foi até Filipos. Chegando em Filipos, Paulo e seus companheiros, eles nos dão um exemplo ali. Porque quando chega em Filipos, o apóstolo Paulo e Silas e os outros que estavam com ele, não chegaram em Filipos já pregando o Evangelho, já fazendo a obra assim, sem nenhum preparo. O apóstolo Paulo chega em Filipos e imediatamente ele vai procurar um lugar de oração. Ele não vai começar a pregar aqui e ali. Primeiro vai orar. Ele ia orar no lugar próximo à beira de um rio, e ali todos os dias ele ia para aquele lugar para orar, ele e seus companheiros. E ali começa a obra, porque Paulo, chegando naquele lugar, ele encontra uma vendedora de púrpura, chamada Lídia. E essa mulher disse, se Paulo e os seus companheiros achassem que ela era digna, que podia ficar na sua casa, já que ela tinha posses, e podia mantê-los ali. E o apóstolo Paulo, é claro que ela não era sozinha, ela tinha várias pessoas com ela, porque pela ética, nós não entramos na casa da pessoa quando o marido não está em casa. Então essa mulher convidou o apóstolo Paulo e seus companheiros, mas ela tinha certamente seu companheiro, tinha filhos, tinha outros parentes, e Paulo ficou hospedado ali. Mas sempre Paulo, quando ia para o lugar de oração, Paulo passava num determinado lugar que tinha uma jovem, e essa jovem era explorada por alguém, e ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores, e os senhores cobravam, pela sua adivinhação. E quando Paulo passava naquele lugar, sempre que passava, aquela jovem dizia assim: esses aí são servos do Deus Altíssimo, vem mostrar o caminho da salvação. Aí falou a primeira vez, mas Paulo seguiu viagem. Falou a segunda vez, mas Paulo seguiu viagem. Mas teve um dia que ela falou: esses aí são servos do Deus Altíssimo e vem mostrar o caminho da salvação. E Paulo recebeu
o discernimento do Espírito Santo, voltou e disse: sai dela. Aí quando Paulo mandou que aquele espírito de adivinhação saísse daquela moça, nunca mais ela adivinhou. E ali surgiu uma perseguição para Paulo. Nós, quando somos enviados para um lugar, nós não sabemos como que vai ser, nem com quem que vai ser a obra. O apóstolo Paulo foi enviado ali, ele teve a visão do varão macedônio e foi para ali. Ele expulsa o demônio daquela jovem, que era uma obra de Deus isso, que a jovem ficou liberta. Mas os senhores daquela jovem que exploravam eram muito conceituados com as autoridades. E ali reclamaram lá, e o apóstolo Paulo foi levado à praça pública e açoitado. Né? Açoitado, tiraram as suas vestes, a parte de cima das suas vestes, e açoitaram, né? Em praça pública. Se talvez fosse hoje, alguém ia dizer: poxa, mas Deus me enviou para esse lugar, disse que tinha uma obra comigo, e eu estou aqui sendo açoitado em praça pública, que vergonha, que situação. Mas Paulo não abriu a boca e nem reclamou de nada. Foi açoitado em praça pública, ele e seu companheiro, e depois ainda mandado para o cárcere interior. E ali, a Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 25 em diante, que o apóstolo Paulo e Silas lá no cárcere, era um cárcere dentro do presídio. Mesmo que fugisse daquele cárcere ali, ainda estava preso, porque tinha os muros. E era redondo a parte do teto, só tinha um buraco em cima que entrava comida e água, tudo por cima, não tinha como fugir dali. Era impossível fugir dali. Mas para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Colocaram Paulo e Silas ali, e perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas, né? Certamente olhou um para o outro assim e disse: vamos cantar um hino. Eu estava vendo o irmão cantando, né? Uma voz ungida, né? E logo o Espírito Santo começou a tomar os irmãos, porque quando a pessoa tem aquela unção, a gente sente, né? É uma bênção. E Paulo e Silas começaram a cantar aquele hino lá na prisão, e os presos começaram a escutar aquele hino. Aí, irmãos, que situação, né? Porque às vezes nós cantamos quando estamos alegres, né? Até alguém diz, né? Quem está alegre, quem está triste, ora. Mas Paulo estava ali, cortado pelos vergões do açoite, ele e Silas, e aí acharam motivo para cantar. Será que a gente cantaria? Depois de ser açoitado em praça pública, de ter passado vergonha, e depois de ser preso, depois, né? Ainda ia cantar? Com fome, com frio. Mas Paulo e Silas olharam um para o outro: vamos cantar um hino. Aí começaram a cantar. O pastor Jacinto, o pastor que já está na eternidade, ele dizia assim, certamente ele cantou um corinho assim, né? Estou alegre, alegre, alegre. Estou alegre, alegre eu estou. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque Cristo me salvou. Então eles começaram a cantar aquele hino, e aconteceu um sobrenatural, né? Deus enviou o anjo e houve um terremoto, abriu todas as portas da prisão, e todos os presos ficaram em liberdade. Quando todos os presos ficaram em liberdade, o carcereiro, que certamente estava dormindo, que a Bíblia diz que despertando o carcereiro, se diz despertando porque ele estava dormindo. Certamente ele estava dormindo. Aí quando houve o terremoto e abriu todas as portas, ele acordou. Quando ele olhou, ele viu que todos os presos estavam soltos. E o carcereiro pegou a espada para se matar. Quando ele pegou a espada para se matar, Paulo tomou a palavra e disse: olha, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí você imagina um presídio com todas as portas abertas e preso e nenhum foge, né? Eles estão livres da prisão física, mas não estão livres da espiritual. Eles estavam soltos porque as portas estavam abertas, mas estavam presos pelo poder de Deus. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu. E Paulo disse: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro logo disse:
Atos 16, 31. O que eu devo fazer para me salvar? O que eu devo fazer para me salvar? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É um versículo muito conhecido, né? E ali, aquele carcereiro levou Paulo para a casa dele. E agora vai cuidar dos vergões de Paulo, dos açoites, vai fazer ali, né, os curativos, vai certamente dar uma alimentação para Paulo. Paulo vai tomar um banho ali, né? E ali Paulo vai pregar para a família toda do carcereiro. E eles todos aceitam Jesus como Salvador e são batizados nas águas. Porque naquela época não tinha culto de novo convertido para preparação, não. Deus tinha pressa. No rei eunuco, né, que foi batizado por Filipe, eunuco disse assim: tem água aí, quem me impede que você seja batizado? O eunuco desceu da carruagem, foi lá e batizou. Filipe desceu da carruagem, foi lá e batizou o eunuco no mesmo dia, né? E assim também o carcereiro foi batizado, ele, a sua esposa, seus filhos. Aí quando amanheceu o dia que estava, né, já tinha aceitado toda a família do carcereiro, aí chega o oficial de justiça, né, pedindo que Paulo se retirasse da cidade. Paulo se retira da cidade. E Paulo disse: olha, eu sou cidadão romano, e vocês me açoitaram em praça pública, me condenaram sem ser julgado, e eu sou cidadão, nós somos cidadão romano. E aí Paulo falou com eles: olha, manda lá chamar os juízes lá, os superiores lá, para eles virem aqui tratar comigo aqui, porque eu sou cidadão romano, que eles mesmos vieram pedir para eu sair da cidade. Aí aqueles homens foram, trouxeram os seus superiores, e eles imploraram, né, com toda a educação, que Paulo saísse de Filipos. Vê como que o conteúdo histórico é interessante? Paulo sai de Filipos e vai para onde? Atos capítulo 17, vai para Tessalônica. Paulo vai viajar agora para Tessalônica. Ele deixa ali a igreja formada. A igreja de Filipos, irmão, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi uma igreja tão abençoada que ela ajudou até a igreja matriz em Jerusalém na época da dificuldade, financeiramente. Ajudou até o apóstolo Paulo, estava lendo hoje, ajudou até o apóstolo Paulo, custeou o trabalho do apóstolo Paulo em Tessalônica. Paulo deixou ali uma obra muito maravilhosa. E em pouco tempo que ele teve ali, porque ele não pôde ficar muito tempo em Tessalônica. Paulo sai de Filipos e vai para Tessalônica, ele e seus companheiros. Chegando lá, Paulo, agora eu já estou aqui na mensagem. Paulo chega em Tessalônica e ele começa a pregar na sinagoga. Todos os sábados ele começou a pregar na sinagoga. Tinha um mistério, nem tem até hoje, que quando o evangelho é pregado, geralmente tem mais mulheres que aceitam do que os homens. Pode olhar em todas as igrejas que eu já passei, tem mais mulheres do que homens. Todo lugar. E quando Paulo pregava o evangelho lá em Tessalônica, várias mulheres aceitaram Jesus como Salvador, poucos homens. E a obra começou a crescer ali. Mas a obra crescendo, os judeus começaram a invejar do apóstolo Paulo. E os judeus saíram dali e foram na praça, e ali contrataram desocupados. Tem Bíblia que fala vagabundos. Sai dali, o judeu sai dali e vai contratar alguns desocupados na praça. E acusa o apóstolo Paulo de estar pregando a respeito de um rei chamado Jesus. E que eles não tinham outro rei que não fosse César. E aí começou, aqueles homens foram lá com a intenção de prender o apóstolo Paulo, de espancar, né? E começou uma perseguição contra o apóstolo Paulo, né? E Paulo ali teve que pagar uma fiança e fugir dali para Bereia. Foge dali para Bereia. E lá em Bereia ele começa a fazer a obra e pregar o evangelho. E aqueles judeus de Tessalônica vão atrás do apóstolo Paulo até lá em Bereia para perseguir. Sempre foi assim. A obra de Deus é com sacrifício, a obra de Deus é com dificuldade. Eu faço a obra de Deus desde 17 anos, sempre, já sofri muito, já até apanhei por causa da obra de Deus, no trem, levei um tapa dentro do peito, lendo a revista da Escola Dominical, dentro do trem, de
central do Brasil até Caxias. Então, a obra é sofrida. E Paulo fez a obra ali em Tessalônica, deixou a igreja, uma igreja estruturada. Teve que fugir para não morrer. Foi para Bereia, e de Bereia foi para Atenas. E deixou a obra ali. Paulo tentou 2 vezes voltar a Tessalônica, mas não conseguiu. Não conseguiu por quê, irmão Denis? Por que ele não conseguiu? Porque o Espírito impediu. Tá? Ele foi impedido pelo Espírito. E é Espírito com letra minúscula, tá? Que impediu dele voltar a Tessalônica. Ele, não podendo voltar a Tessalônica, ele enviou para lá 2 dos seus companheiros para dar assistência, Timóteo e Lucas. Enviou para lá, para saber como é que estava a igreja, e tomou conhecimento que a igreja estava funcionando bem. E os irmãos que ele deixou lá estavam fazendo os cultos, fazendo os trabalhos, fazendo a obra. Mas só tinha uma coisa que acontecia: quando morria alguém, eles choravam inconsolavelmente. Era como se o mundo tivesse acabado quando morria o irmão. Aí, por isso que está escrito aqui o versículo 1 Tessalonicenses 4,18, diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo escreveu a carta mandando consolar. Paulo vai falar sobre o arrebatamento da igreja, mostrar que não era para eles ficar chorando como se tivesse o mundo acabado, não, porque morreu alguém, algum parente, não. Porque a nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Paulo escreve essa carta, todas as 2 cartas vai falar da segunda vinda de Cristo, todas 2. 1 Tessalonicenses e 2, todas as 2 falam de arrebatamento da igreja. E Paulo vai usar como consolo o arrebatamento da igreja. Nós, irmãos, vamos para a igreja, nós oramos, nós buscamos, nós lemos a Bíblia, nós nos consagramos. Por quê? Porque nós temos uma esperança, e a esperança é a vinda de Cristo. Paulo disse em certa ocasião que se nós esperássemos somente nesta vida, seriam os mais miseráveis de todos os homens. Esse ano, por exemplo, morreu muitos famosos. Será que o dinheiro resolveu? Morreu muitos famosos. Esse ano de 2022. Morreu muito rei por aí. Rainha, rei, né? Será que o dinheiro deles salvou eles? Não. O dinheiro não salva, né? Paulo usou o arrebatamento da igreja como um consolo. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo não podendo voltar em Tessalônica, ele escreve a carta, manda os irmãos levar a carta, e a carta vai tratar do arrebatamento da igreja. É o trecho, tem 2 trechos na Bíblia que são os que mais falam do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, que é um capítulo todo falando sobre ressurreição. Porque naquela época tinha alguns falsos profetas, alguns falsos ensinadores, que ensinava que não havia ressurreição. Era o contrário ao casamento e uma série de outras coisas. Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 15 para provar que Jesus ressuscitou. E ali Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus ressuscitou, apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vivia até os dias de Paulo. Aí vai mostrar que apareceu a mais de 500 irmãos, e depois apareceu a Tiago, e apareceu a Pedro, e apareceu a todos eles. E Paulo convence aqueles irmãos que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Porque se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar quando Ele vier buscar a sua igreja. O nosso corpo não vai ficar retido, né? Não importa se foi sepultado lá no Campo da Paz, ou no Caju, ou se foi devorado pelo fogo, ou se perdeu no oceano, ou se ficou dentro de alguma pilastra de coluna de concreto, no meio dos concretos, igual aconteceu na Ponte Rio-Niterói. Não importa. Naquele dia, quando a última trombeta soar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro.
E depois, Paulo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, o que é a palavra arrebatar? A palavra arrebatar significa tomar com força, raptar. E Paulo diz, né, em 1 Coríntios capítulo 15, que é no abrir e fechar de olhos. Se fosse hoje, Paulo ia falar com outras palavras, porque naquela época, o menor espaço de tempo conhecido era o piscar de olho. Quando Jesus voltará? Há muitas especulações, muitos líderes começaram a dar data da vida de Cristo, né? E todos eles fracassaram. Todos que intentaram dizer que Jesus vai vir tal ano, fracassaram. Porque a Bíblia não diz. Jesus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar. Ninguém sabe. Porque se ele dissesse dia, a pessoa ia querer viver, né, solto por aí, fazendo tudo que tem oportunidade de fazer, e quando estivesse na véspera, ele ia começar a se preparar, né? Mas Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele vai dizer assim: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe. Então, quando, primeiro tópico, quando Jesus voltará? Quando? Nós sabemos que é breve. Por que nós sabemos que é breve? Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, nós não sabemos. Mas nós sabemos que em breve ele vai voltar. E nós sabemos por causa dos sinais. Jesus não deu data, mas ele deu os sinais. Ele disse que haverá sinal, né? Terremoto. Já aconteceu terremoto? Já. Fome? Já aconteceu fome? Já. Já aconteceu filho contra pai, pai contra filho? Já. Já aconteceu guerras e rumores de guerra? Já. Já aconteceu os dias de Noé, a violência, os sequestros? Já aconteceu e está acontecendo. E agora está acontecendo muito por causa do Pix, hein? Está acontecendo muito. A violência. Na época de Noé se tomava as coisas um do outro, porque nasceu gigante e ninguém podia com eles, e eles, através da violência, conseguiam tudo. E Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, vai ser na minha vinda. Jesus disse também assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, vai ser a minha vinda. O que acontecia em Sodoma e Gomorra? O homossexualismo, né? Está acontecendo hoje? Está. E hoje está numa situação que é aberto, né? Você anda por aí, você encontra um sujeito beijando o outro, e etc, etc. Nós não podemos nem falar por causa da perseguição, né? E somos condenados, mas nós temos que pregar. É sinal da volta de Jesus. Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, é nos dias da vida dele. Nós estamos vivendo esses dias. Então, o que dá para entender? Dá para entender que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Então, quando ele voltará, nós já falamos, né? Que é breve, porque os sinais se cumpriram. Agora, como ele virá? Como ele virá? A Bíblia diz, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele virá na segunda vinda dele, a primeira fase, ele vem nas nuvens. Ele não vem na terra, ele vem nas nuvens. Ele vem nas nuvens, ele vem nos ares, vem nas nuvens. Ele vai vir até as nuvens. E ele vai atrair a sua igreja para ele. Quando ele vier, né, ele virá com anjos e arcanjos. Virá com anjos e arcanjos. Milhares e milhares de anjos e arcanjos. Virá nas nuvens. Ele vai vir assim. Para quem ele virá? Virá para a igreja. Para quem Jesus virá? Para os lavados e remidos no seu sangue. É como diz o corinho aqui, que o versículo que o irmão leu. Lavado no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz lá em Hebreu: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Jesus virá nas nuvens e virá para buscar a sua igreja. Aí a pergunta é: por que Jesus virá buscar a igreja? A resposta é simples:
Os irmãos lembram quando era noivo? Quando namorava e era noivo? Podia posar um mosquito na noiva? Podia? Duvido que podia. Podia, irmão? Podia não, né? Era aquele cuidado, se não posa, não, hein? Né? Aí tem outro que diz, mas depois que casou, deixou posar um marimbondo. Né? Por que Jesus virá buscar a igreja? Porque a igreja é noiva. A igreja é noiva. E nós temos o maior cuidado. A Beth, quando era minha noiva, né? Eu andava tomando conta, né? Não encosta não, hein? 5 anos namorando namoro e noivado. 5 anos. Sou casado há 38 anos, vou fazer 39 agora esse ano. Entendeu? Então, a igreja é noiva do Cordeiro. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Por que ele vem buscar a igreja? Ele vem buscar porque ele quer casar com ela. E ele vem buscar também porque ela não quer que a sua igreja passe pela grande tribulação. Ele vem buscar a igreja para a igreja não sofrer os horrores da grande tribulação. Sinal da besta, as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, tudo isso é peste que vai vir sobre o mundo. A situação vai ser tão grande, tão difícil, que vai ter pessoas que vão entrar debaixo de uma rocha e vai desejar que aquela rocha caia sobre ele. As pessoas vão procurar a morte, mas a morte vai fugir. O sofrimento. Irmão, eu tive internado, porque eu tive Covid 2 vezes. Eu tive internado na beneficência. Você sabia que quando você fica doente, entrevado, às vezes você deseja morrer melhor do que viver? Sofrendo dores, falta de ar. Aí você deseja, Senhor, se o Senhor me levar agora, é melhor do que eu ficar sofrendo aqui. Na grande tribulação vai ter pessoas que vai querer a morte, mas a morte vai fugir dele. Jesus vai vir buscar a igreja para a igreja não passar pela grande tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação. Jesus vem e apanha a sua igreja. Jesus vem nas nuvens. Quando ele vier nas nuvens com anjo e arcanjo, vai acontecer uma coisa. Quando for ouvido o som da última trombeta, vai acontecer um dos maiores milagres de todos os tempos, que não é a cura da paralisia, do câncer, nada disso. Não. Um maior milagre. Quando a última trombeta soar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar tudo no mesmo instante, num abrir e fechar de olhos.